Muito bem, a gente segue agora falando ainda sobre a grande discussão do dia, que é o valor histórico que o dólar atingiu no meio da tarde. A moeda americana inverteu aí o sinal e passou a operar em baixa. Apesar disso, é a primeira vez na história que a gente entregou um dólar aí operando na casa dos R$ 6,20. A recuperação do real nesta tarde acontece após o Banco Central realizar mais 2 intervenções no mercado de câmbio para reduzir a pressão do dólar sobre o real. O primeiro leilão vendeu 1 bilhão e 200 milhões de dólares e o segundo mais 2 bilhões. O movimento de forte alta não foi revertido, mas amenizou e voltou então aos R$ 6,12, um pouquinho menos, como a Rafa acabou de nos contar na atualização das 4h47. A forte volatilidade do dólar ocorre porque pioraram as expectativas do mercado financeiro com o desenho do pacote de cortes de gastos que foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional. E para avançarmos nessa discussão sobre o que levou o dólar a esse valor e como diminuir essa crise monetária, recebemos o economista Daniel Poit, que está presencial aqui nos nossos estúdios. Uma boa tarde para você, Daniel. Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E também o Daniel Cavanari, que conversa conosco online. Uma ótima tarde, Daniel. O meu xará. Sabe tudo. A gente não está ouvindo o Daniel ainda, vou pedir para ele verificar o microfone. Enquanto isso, eu sigo aqui explicando então, né? Vamos começar com o Daniel Poit para falar um pouquinho mais sobre esse cenário de alta do dólar. Chegamos aí à casa dos 6,20, como a gente viu há muito tempo, né? Não chegávamos a um valor tão expressivo. E a pergunta que a gente se faz é o que é preciso fazer agora para acalmar esse mercado financeiro. Bem, uma das coisas que certamente vai contribuir é a fase agora do período de férias. Assim que passa, o dólar tende sempre a estabilizar e reduzir um pouco seu valor. Historicamente, é isso que acontece todo começo de ano, em razão de que reduzem as pressões pelo próprio demanda de turismo, principalmente pela demanda de empresas multinacionais que fazem remessas dos seus lucros para suas matrizes, né, fazem a exteriorização do capital que conseguiram obter durante o ano, os seus resultados e demonstrativos econômicos, e também o fato de que no começo do ano normalmente há sempre uma demanda por moeda brasileira, porque há sempre uma revisão e implementação de planos de investimento de empresas e investidores internacionais no Brasil. Então isso sempre contribui historicamente para uma redução da cotação do dólar. Mas todas essas variáveis são externas, nós temos questões internas para resolver. Infelizmente, muito dessa supervalorização da moeda estrangeira tem componentes políticos, né? Vem de uma certa instabilidade que há no ambiente político, embora muito menor do que em outras fases, nós vivemos ainda alguma instabilidade no ambiente político. E cientes disso, que o nosso questionamento para você que está nos acompanhando aí pela FM, principalmente pela live, é se o dólar, né, estar aí acima dos R$6 é culpa do governo ou de especuladores. A gente já ouviu aqui um pouco da explicação do Daniel Poit, mas eu vou trazer para essa conversa também o Daniel Cavanari, que é economista e que está aqui conosco online para comentar esse assunto. Daniel, a gente tem que voltar aí uns passos atrás para conseguir entender o que levou então a essa alta tão expressiva. Quais você diria que são os fatores mais importantes para a gente entender esse cenário atual? Uma boa tarde aí, queria cumprimentar meu colega Daniel Poit, grande economista. E eu queria dizer o seguinte, isso, todo mundo está falando que o aumento do dólar vem justamente pelas notícias dos gastos públicos, né, ou da falta de previsão de gastos públicos ou de um projeto. E aí alguém diz assim, não, mas essa pressão veio de agora, o dólar já tem sofrido pressão de aumento já desde o começo de 2024, que já não acontecia desde 2021, né? Então são vários acontecimentos do mercado, inclusive das eleições americanas, né? Ou o aumento da taxa de juros americana. Então, para quem não sabe, assim, rapidamente uma didática sobre o dólar, ele não é dinheiro para nós, ele é uma mercadoria que você usa para pagar coisas internacionais que você compra
ou então para você guardar, ou então para você viajar, né, como colocou aí inclusive o colega. Mas o detalhe do dólar, por ser mercadoria, é que ele tem a sua valorização e desvalorização baseada em câmbio, ou seja, na oferta e na procura da moeda. A oferta aumenta, por exemplo, ou melhor, a procura aumenta quando você tem necessidade de mais dólares. Então, se você tem um aumento da dívida, precisa de mais dólares. Se você está importando mais do que exportando, você precisa de mais dólares. E aí ele vai ficando escasso e isso vai pressionando ele para cima. Há também, porque o dólar antigamente ele era mais uma moeda de especulação. O Daniel Poit sabe, né? Ele é justamente do meu tempo em que a gente pegava dólar e botava debaixo do colchão para ter uma valorização de renda fixa ou qualquer coisa assim. Mas hoje ele não é mais para isso. Para isso você tem criptomoedas, entre outros e outros ativos muito mais seguros até e rentáveis, né? Então o dólar ele é uma moeda justamente para negociação hoje, mais do que isso. Então, de que é a culpa do governo do especulador? A gente pode tirar um pouco já a ação do especulador dessa culpa, porque não é pela especulação que estão comprando dólar, mas pela garantia de que eles vão poder pagar as contas. É onde entra, por exemplo, o Banco Central vendendo dólares, né, 2 bilhões, depois 2 bilhões de dólares, justamente para trazer o dólar para baixo, mas não porque ele quer controlar o valor do dólar. É porque hoje é dia de pagar conta e amanhã também é dia de pagar conta em dólar. E ninguém quer chegar e pagar uma conta e ter um aumento de surpresa de 10, 15, 20% assim de imediato. Isso acaba com o mercado. E já reflete exatamente onde a gente está esperando. Nos alimentos, nas importações de produtos manufaturados do exterior, entre outras e outras questões, né? E sim, a dívida pública ou então o pacote de reajuste de dívida está muito assim superficial. Eu queria dizer o seguinte, faz mais de 2, 3 meses que estão falando em pacote, em fechar a torneira. É assim que a gente usa o termo, né, em economia, fechar a torneira para parar de gastar excessivamente aquilo que não precisa ser gasto. Mas o que é fechar a torneira, afinal de contas, para o governo federal? Isso que os investidores não estão entendendo, né? Qual é a ação dele real, qual é o projeto de redução efetivo que vai fazer com que o mercado não sofra com isso. Por exemplo, uma das grandes preocupações dos investidores é justamente a previdência social. O governo prometeu uma série de ajustes, uma manutenção das aposentadorias e tudo mais, mas a gente tem dinheiro, porque a aposentadoria não é dinheiro fabricado, é dinheiro que você usa de reserva para pagar aqueles que já contribuíram com o Estado e com o país, né? E aí, com esse dinheiro, ele tem que estar disponível. Então, ele não pode só ser gasto, né? Afinal de contas, aqueles que devem, por exemplo, do INSS, estão pagando tudo direitinho, porque parece que o INSS ele tem mais dívida para receber, né, do que dívida a pagar, né? Dizem alguns especialistas também. Falando ainda sobre fechar essa torneira, eu citaria aqui, para além da Previdência, falando de Previdência, né, o benefício do BPC, para além da aposentadoria, no caso, né, porque esse é um benefício que tem sido muito questionado. Tem gente que tem, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e entrou ali com o pedido, mas muita gente entende que, na verdade, não estaria impossibilitado de trabalhar, então não poderia estar recebendo esse benefício, né? E falando ainda sobre todo esse pacote aí, que é o que muita gente indica, né? A gente sabe é o que está impactando, pressionando aí esse preço, principalmente nesse momento, que é justamente essa questão do pacote fiscal, de todas essas mudanças. Tem alguns economistas aí, colegas de vocês, que defendem que se nós fizéssemos um corte de todos os subsídios que o governo fornece aí para diferentes setores e segmentos, não precisaria fazer toda essa reforma, né? Então a gente sabe que a gente tem realmente uma máquina muito inchada, um governo muito grande no Brasil, quando a gente pensa em todas as escalas, né? Federal, estadual, municipal. Mas a gente tenta entender a economia e, como leigos, né, como não economistas, é muito difícil de tentar entender todas essas nuances, né? Vocês estão explicando aí o dólar como uma mercadoria, mas também tem nessa conta e em toda essa discussão que a gente está vendo aí no final do ano, a questão dos juros. A gente viu novamente o aumento aí por parte do Banco Central. A gente sabe que é o principal instrumento ou o instrumento mais indicado para a gente controlar a questão da inflação. Daí a gente entra na discussão da inflação, que também é algo que os brasileiros, e eu diria que
que a população mundial, de modo geral, tem muita dificuldade de entender essa expectativa do que vai acontecer nos Estados Unidos, se as promessas vão se cumprir, se eles vão se tornar mais protecionistas e isso vai aumentar a inflação deles, aí o juro se eleva, já que tem essa vinculação e esses investidores vão correr para os Estados Unidos, que é muito mais seguro e tem uma economia muito mais robusta do que a nossa, e vão fugir aqui do Brasil. Enfim, o que a gente pode dizer, já que o nosso tempo é muito limitado, para quem está nos ouvindo, conseguir entender minimamente que dinâmica é essa que está acontecendo, que está fazendo esse dólar disparar tanto e fazendo com que o governo, né, tenha aí pesadelos para tentar solucionar esse problema e conseguir, apesar de bons números macros, que a gente pode dizer que eles têm, conseguir trazer isso para a percepção da população que tem visto com muito maus olhos, tem avaliado muito negativamente o governo federal por conta aí desses números do dólar, mas também da inflação que a gente está vendo um pouquinho descontrolada aí para além do que a gente esperava. Bem, eu gostaria de primeiro cumprimentar o meu colega Cavanhari, né? Tudo bem, Daniel? Um abraço, prazer te encontrar aqui virtualmente. E cumprimentá-lo também pelo comentário muito pertinente e dizer o seguinte, nós temos que olhar para essa questão de um ponto de vista muito mais voltado para as questões macroeconômicas, porque se nós entrarmos em detalhes, a gente teria que ter aí um programa de muito tempo para poder tratar disso, né? Podemos fazer, inclusive, viu? Pode. Brian Valêncio, que é nosso produtor, está aqui, já providencie. Ano passado nós fizemos aqui um com o professor Pio Martins, né? Eu estive aqui com ele, a gente esteve debatendo um pouco a questão do futuro do que seria o ano 24 para o Brasil. E foi bem interessante. Mas, enfim, a questão do dólar envolve muitas variáveis. E hoje, com as modelagens que o mercado financeiro utiliza, as grandes operadoras de câmbio, é impossível saber quantas variáveis interferem. Mas as variáveis são usadas apenas com base no que aconteceu, nas opiniões presentes e no que se espera para o futuro. Porém, eu até brincava com você no intervalo que o dólar é um pouco que nem taxa de condomínio. Então você vai comprar um apartamento ou vai morar num prédio e dizem, o condomínio é R$300. Nunca vai ser R$300, né? Porque um dia quebra o telhado, outro dia estraga o elevador e aquilo vai sempre... E o dólar é um pouco assim. As variáveis, elas são, muitas das que interferem no dólar são imprevisíveis. Hoje nós vivemos num mundo um ambiente bastante instável politicamente. Não é só um fenômeno interno do Brasil, é um fenômeno mundial, né? Nós temos um conflito deflagrado entre a Rússia e a Ucrânia, em que os países da Europa de alguma forma estão envolvidos. Agora o conflito do Oriente Médio se expandiu para além das questões da faixa de Gaza, já está envolvendo a Síria, envolvendo o Líbano, e tudo isso atrai uma série de riscos para todo o mercado mundial que é extremamente capilarizado, né? Eu vou até complementar aqui, porque eu acho que como reflexo desses exemplos que você tem trazido, a gente está vendo algo que era bastante incomum, né? Que é essa questão do juros se elevando junto com a inflação. Normalmente elas estavam ali sempre em contraponto, né? E nesse caso, não só no Brasil, mas em outros países a gente está vendo a elevação simultânea dos dois. Eu vejo essa pressão dos juros principalmente como uma antecipação do risco futuro, que de alguma forma o mercado financeiro pressionou o Banco Central e tal, porque do ponto de vista dos fundamentos de economia não haveria necessidade de subir os juros tão rapidamente e em índices tão elevados como subiu. Até porque quando nós temos momentos favoráveis e há uma pressão para a queda dos juros, ele nunca regride na mesma velocidade. É que nem preço da gasolina, né? O petróleo sobe, a gasolina sobe. O petróleo abaixa, baixa um pouquinho e tal. O juros está entrando numa lógica semelhante. Então, bem lembrado a questão dos juros como uma das variáveis de grande influência, mas eu gosto de citar muito o saudoso professor Roberto Simonsen, que foi ministro da Economia nos anos 70, e que foi um dos maiores matemáticos que o Brasil teve, e ele dizia que, respondendo uma jornalista que perguntou para ele como fazer para prever a cotação do dólar, ele dizia que tem duas formas. Você elabora uma fórmula matemática complexa com todas as variáveis e chega num coeficiente para fazer a estimativa, ou você tenta adivinhar, que os dois jeitos vai dar errado, porque não tem como prever. Então, o que eu queria dizer para o público aqui que está nos ouvindo e na expectativa de alguma informação é que, aquilo que eu falei na primeira intervenção, normalmente começo do ano, janeiro, fevereiro, março, são períodos em que o dólar se acomoda bastante, ou estabiliza ou reduz um pouco mais.
em relação às cotações de novembro e dezembro, principalmente de dezembro. Depois, depende muito do que o Congresso tem aprovado para o ano que vem, né? Estão prometendo aí a aprovação da reforma tributária ainda esse ano. Isso vai ter um impacto no dólar, eu espero que positivo, no sentido de que faça cair o preço do dólar. Mas tem uma outra variável também. Nós temos hoje uma influência muito grande do setor do agronegócio dentro do Congresso brasileiro. E para o agronegócio, a melhor coisa do mundo é que o dólar suba, porque quanto mais subir o dólar, mais dinheiro os agronegócios, as empresas e os empresários do agronegócio, mais eles ganham dinheiro. Então, eles também não têm interesse em que o dólar baixe. O dólar alto prejudica principalmente o mercado consumidor, que hoje depende muito da produção manufatureira internacional, como bem disse o Cavanhari. Ou seja, a gente tem que entender, inclusive, da balança comercial brasileira, minha gente. Não é fácil realmente essa conta. Daniel Cavanhari, a gente está com o tempo quase esgotado. Gostaria que você complementasse aí essa fala do Poit. Eu concordo com o Daniel, porque principalmente essa questão de dólar, ele tem sempre o seu momento, né, de altas, né, que é da expectativa de fim de ano, onde as pessoas viajam, gastam mais, importam mais, empresas começam a ajustar seus materiais, reinvestir em nova matéria-prima ou em aparelhos, né. Então você sempre tem um gasto maior no dólar, né, e eu complementaria assim, né, pelo tempo, inclusive, que uma das questões do dólar, como eu falei, é da demanda e da oferta, né? Então, quanto mais você precisa de dólar, mais escasso ele fica, mais caro ele fica. E a gente está com essa condição justamente que o Daniel falou, que é da relação, por exemplo, o mundo inteiro, né? Tá lá, você tem guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, aí você tem, por exemplo, as intervenções, o americano começa a pensar em se movimentar também em algumas questões de guerra, ter maiores gastos. E quando você para e pensa assim, se você quer comprar dólar, você vai lá e compra o dólar, você sabe que se guardar ele vai ter uma certa valorização ou não, né, como tem acontecido nos últimos anos. Porque ele não tem, inclusive, se valorizado mais do que a gente esperava, porque não porque a gente melhorou a nossa economia. Lembra-se que eu falei que desde 2021 ele não tinha esse aumento exacerbado como aconteceu em 2024. Mas acontece justamente por quê? Porque o americano estava com problemas financeiros, de inflação e tudo mais. Só que agora a situação é um pouco diferente, né? Você tem planos, você tem projetos novos de novos governos que vão entrar, você tem ajustes de taxas de juros americana, justamente para chamar o capital para comprar. Aí eu pergunto assim, olha só, se você tem a possibilidade de comprar dólar, e lembre-se que quanto mais dólar você quer comprar, mais ele fica escasso, mais caro ele fica e dá o aumento. Mas digamos que você tem a possibilidade de comprar mais dólar e o americano chega para você e diz assim, olha, eu estou vendendo dólar também, quer comprar? Com uma vantagem, eu vou te entregar dólares e ainda com juros. Afinal de contas, o que você prefere? Comprar dólar do Brasil ou comprar dólar do americano, no caso na emissão de títulos públicos americanos, né? Esse é o risco e a preocupação de todos aí com as promessas do futuro governo Trump, o segundo governo do Trump, sem dúvidas. Estamos num mundo em transformação. O que a gente pode dizer, gente, pensando aí em futurologia, é o que vai acontecer em Brasília. O governo está pagando a conta, então deve aprovar a reforma tributária. A gente também entende que é de interesse aí dos principais setores que fazem, né, em outras palavras, entre aspas, lobby lá no Congresso. Então há essa expectativa, a gente sabe que essa proposta vai passar. E aí a gente deve ter um pouquinho mais de previsibilidade, digamos assim, né, nesse cenário nacional. Quem sabe isso também impacte aí nesse cenário do dólar. Vou acrescentar só um comentário, eu sei que eu já estou com um tempo bastante estourado por aqui. Sou de Guaíra, que é na fronteira com o Paraguai, e estive no Paraguai no sábado. Apesar, gente, desse dólar a R$ 6,20, eu paguei R$ 6,13. Estava lotada todas as lojas em Salto del Guairá. Então o povo não parou de comprar. O povo nesse final de ano tem gastado dinheiro, viu? Isso tem duas explicações, né? Primeiro porque você tem muita gente trabalhando no agronegócio que tem remunerado melhor o trabalhador, então é natural que as pessoas queiram comprar. Mas tem um outro fator importante sobre o qual a gente precisa refletir. Por que as pessoas vão daqui para o Paraguai, ou quem pode vai para Miami fazer compras? Porque a carga tributária sobre os produtos é muito menor. Então, no Brasil, a reforma tributária ela não só é essencial para reduzir a carga tributária, porque na compleição do plano, né, montado pelo deputado Rauli,
estava previsto uma redução efetiva no preço final dos produtos na ponta e dos serviços. Então, tirar o imposto sobre imposto. Exatamente. Então a reforma tributária é essencial e a implantação da carga tributária certamente vai contribuir para melhorar, inclusive, o padrão de vida do brasileiro, porque vai dar acesso a mais consumo com a mesma renda. Acredito que esse é o ponto, Poit bem explicou aí pra gente. Chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente não conseguimos continuar com esse debate, mas fica aqui já o nosso compromisso, viu? Aqui na Jovem Pan News, em breve vocês vão acompanhar um debate muito mais aprofundado com os economistas, falando sobre todo esse cenário econômico, e quem sabe a gente comece a entender um pouquinho melhor aí e poder fazer, inclusive, uma futurologia aí mais assertiva, né? A gente nunca acerta, mas a gente tenta. Obrigada, viu, Daniel Poit, pelas suas explicações, pela sua participação aqui no estúdio conosco. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Portas sempre abertas. E também, claro, obrigada, Daniel Cavanari, por toda essa explicação e essa participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.